Olá você, Padre Marcos, mais uma bênção de dia para todos nós, não é? Tempo da Páscoa, tempo de Deus. Programa Bendita Hora só está começando. Vem junto com o Padre Marcos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso, assim seja. Sobre a autoridade a mim confiada, Senhor, como teu sacerdote, eu clamo o teu querer sobre a vida de todos esses que agora nos assistem e sobre este lugar, que a tua santa vontade aconteça agora. Tu que é Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Que o Senhor lhe conceda o livramento nesta hora, no nome dele, de Jesus. Maria, minha mãe, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, já o padre vai abraçar você aí, ó. Nós temos um assunto muito legal. Já, espera o padre aí. Olá, minha gente bonita, mais um programa. Olha aqui, ó, bendita hora para você nessa terça-feira abençoada. Já está começando a dar uma esfriadinha de leve, hein? Vamos todo mundo nos cuidar aí. Gente, olha, agora como o padre falou para você, o Papo Reto de hoje está muito legal. Aliás, a tecnologia de hoje em dia, o avanço, a robótica, tudo isso, vem nos ajudando a compreender um pouco mais o comportamento humano. Por isso, o tema de hoje é borderline. É isso aí, borderline. Nós vamos ver agora um VTzinho que nós preparamos para você entender um pouquinho sobre esse assunto aí, ó. Dá uma olhada. O transtorno de personalidade borderline é caracterizado por uma instabilidade contínua no humor, no comportamento e autoimagem. Dentre os sintomas estão a instabilidade emocional, sensação de inutilidade, insegurança, impulsividade e relações sociais prejudicadas. Uma pessoa com borderline pode experimentar episódios intensos de raiva, depressão e ansiedade que podem durar de apenas algumas horas a dias. Será que experiências emocionais negativas podem levar ao desenvolvimento dessa síndrome? Algumas pesquisas sugerem que fatores genéticos, neurológicos, ambientais e sociais podem estar envolvidos no desenvolvimento dos sinais do transtorno. Hoje, no Bendita Hora, iremos falar sobre causas e tratamentos do borderline. Acompanhe. Minha gente, olha aí, ó, borderline, hein? Que coisa! A gente vai descobrindo cada doença, cada tipo de tratamento que a gente precisa agora ficar, assim, atentos em casa, com a gente, com aqueles que convivem com a gente. É muito importante. Por isso, eu tenho a alegria aqui hoje de ter dois convidados que vão tratar com a gente um pouquinho sobre esse assunto aqui. Aqui à minha direita, assim, bem pertinho do padre, eu tenho aqui a doutora Malu de Falco, psiquiatra. Doutora Malu, muito boa tarde. Boa tarde, padre. Prazer. Seja muito bem-vinda aqui na Rede Vida. Muito obrigada. Um programa Bendita Hora, que não tem para ninguém, hein? Você foi escolhida a dedo para estar aqui, para tratar de um assunto como médica psiquiatra. Eu agradeço. Olha, a doutora Malu, ela é formada em medicina pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Olha só. Então tá aqui ajudando a gente e vai falar muito bem. Daqui a pouquinho o padre vai preparar um cafezinho para você, que o Rodolfo vai trazer, tá? Porque eu não pego nesse café mais não. Perfeito. E aqui também à minha direita, um pouquinho mais distante do padre, ele que já é da casa, né? O padre Marcos gosta muito dele, é uma pessoa que a gente está sempre aqui, parceiro já no Bendita Hora. O meu querido e amigo Gabriel Monteiro, que é psicólogo. Gabriel, boa tarde.
Boa tarde, padre. Boa tarde, doutora. Boa tarde a todo mundo aqui. Gabriel. Grande Gabriel muito competente também. Doutor, o Gabriel é um grande psicólogo também, como eu creio que a senhora também, como uma grande doutora, vai nos ajudar um pouquinho, falar um pouquinho sobre esse assunto, né? Certo. Então, olha só, assim, já para iniciarmos, a gente queria entender um pouquinho, dentro da palavra da doutora, a doutora Malu, o que é e como diagnosticar o borderline, doutora? O que seria, de uma maneira assim, bem popular, para falar para o nosso povo que está em casa, o que é esse comportamento, né? E como diagnosticar isso? Tá. Padre, é um transtorno cada vez mais prevalente. Quando a gente fala do transtorno de personalidade borderline, é um transtorno, como o próprio nome já diz, né, da personalidade, é um funcionamento da personalidade do indivíduo. Então, isso realmente envolve fatores genéticos, tá? Quando um parente de primeiro grau ele é portador do transtorno, isso aumenta em até 5 vezes a chance de um familiar ter esse transtorno. Cada vez mais prevalente, então, hoje em dia as pesquisas demonstram que já na adolescência, na infância, já temos indicativos de um transtorno que traz uma instabilidade nas relações interpessoais do indivíduo. Então, é uma pessoa em que tem as relações interpessoais, os relacionamentos um pouco mais perturbados, uma dificuldade nos relacionamentos, no trato interpessoal, um padrão de intolerância à frustração. Então, dificilmente essa pessoa ela consegue ser frustrada sem que isso traga a ela algum prejuízo de funcionamento, alguma instabilidade emocional. No caso, por exemplo, de tomar decisões naquilo que ela está envolvida ou quem está envolvida com ela, e às vezes ela precisa tomar, porque a nossa vida ela é cheia de tomadas de decisões. Essa pessoa que tem esse tipo de problema, borderline, ela tem muita dificuldade de tomar decisões, para ela é muito dificultoso. Sim, existe uma questão de instabilidade da própria autoimagem. Então, é uma questão de identidade bastante dificultada. Não sei muito bem o que eu quero da minha vida, não sei muito bem com o que eu quero trabalhar, o tipo de pessoas que eu quero lidar, quem eu quero ter do meu lado, mas o que chama muito a atenção é um medo, né, tentativas frenéticas de evitar um abandono, que pode ser real ou imaginário. Entendi. Então, é uma dificuldade em lidar com qualquer hipótese de abandono, ainda que ele não esteja acontecendo. Mesmo que isso ainda não esteja acontecendo. Mesmo que de fato não esteja. É muito interessante. Agora, o Gabriel, diante do que a doutora nos colocou, né, já entendendo o que é essa doença, ela pode acontecer em qualquer idade, para qualquer, mais em homens, mulheres, e tanto faz, né? E assim, ela já nos deu grandes pistas aqui, a doutora, mas isso, a pessoa, como reagir com pessoas assim, e se tem um tempo, se é mais para uma certa idade ou qualquer momento da vida, isso pode ocorrer, o Gabriel? Legal. Na verdade, a prevalência é mais no âmbito feminino, né? Tem mais mulheres com esse transtorno de personalidade. Porém, existem também homens também com o mesmo tipo de transtorno. Tá. É legal pontuar também, a doutora falou bastante sobre o transtorno, e é legal pontuar que, em primeiro lugar, né, tem muita gente que se autodenomina borderline, se autodenomina alguma coisa, chega no consultório e fala, doutora, eu sou borderline. Tá, mas alguém... A própria pessoa, às vezes, tem essa coisa, assim, eu tenho um problema já. Você teve algum tipo de avaliação? Não, é porque eu vejo os sintomas e eu acho que eu tenho. Então, não, peraí, não é assim. E tem muita gente que confunde borderline com outro transtorno, que é um transtorno de humor, né? Que é o bipolar. É o bipolar, que eles são parecidos. Porque é parecido exatamente numa das características principais, que é a oscilação de humor, né? Então, mas existem diferenças que a gente consegue entender, principalmente da velocidade de você mudar o humor, né? Perfeito. O borderline, ele muda de humor em minutos, em horas, né? E sempre tem uma relação com alguma coisa que acontece, imaginada ou que realmente aconteceu dentro dela. Então, nesse aspecto, por ser muito instável emocionalmente, um dos aspectos piores é o relacionamento, de forma geral, né? Tanto o relacionamento familiar, quanto o relacionamento de amizades, quanto o amoroso, né? Todos esses relacionamentos, porque ele sente
por causa da baixa autoestima, que é muito gritante no borderline, ele sente um vazio muito grande dentro dele. Então ele meio que ele não se vê como um ser completo. Então ele precisa sempre de uma outra pessoa para completar isso para ele. Tá. Então ele coloca naquela pessoa uma devoção muito grande. Entendo. Né? Ele entende que é amor, mas não é nem amor, é uma sensação de posse ou até de domínio, de querer dominar. Mas ele não tem... Uma dependência de um domínio ao mesmo tempo da outra pessoa que tem um estereótipo que para ele é uma maneira de se assegurar como imagem para ele ou para ela mesma. Perfeito. É isso mesmo. E dentro disso, para finalizar, o entendimento é que o borderline ele tende a deixar um relacionamento cada vez mais difícil, porque no começo é maravilhoso, porque ele é muito intenso nas emoções. Né? O borderline, eu costumo comparar, né? O borderline ele é totalmente emocional. Ele é pouco racional, no sentido de conseguir controlar as emoções para ter uma resposta melhor. Né? Entendi. Então ele é muito impulsivo, ele faz as coisas muito impulsivamente. Então isso é muito complicado. No começo a pessoa acha maravilhoso. Nossa, essa pessoa, principalmente em começo de relacionamento, depois começa a degringolar. Então né? a gente já percebe que a questão da idade não tem nada a ver. Isso já está na pessoa. Geralmente adulto, né? Normalmente adulto já jovem. Começa, né? É. Legal. Já, doutora, eu vou colocar uma outra questão, porque uma das questões é que as pessoas hoje têm o hábito de tudo pela internet. Eu vou pesquisar o que está acontecendo comigo. E às vezes está lá, segundo doutora, que está marcado lá, está falando assim, o que é isso, como tratar, tal. Eu quero falar, porque tem muita gente que se consulta hoje pelo Google. Sim. E está piorando as circunstâncias. Eu quero que a doutora fale para nós quais são esses perigos também aí. Temos aqui na tela uma pergunta. Como lidar no dia a dia com uma pessoa da família que tenha borderline? Como lidar no dia a dia com uma pessoa... Bom, primeiro é como a gente está falando aqui, né, doutora? Primeiro é diagnosticar se realmente possui, vamos dizer assim, toques, meios da pessoa que está mostrando que é um borderline que ela tem. Isso. E que não é bipolar ou que não é um outro tipo de problema, não é isso? Exatamente, padre. A gente precisa ter em mente que existem critérios diagnósticos para isso. Então, só um profissional da saúde, ele está capacitado para realmente olhar para esse quadro e fazer o diagnóstico diferencial, que é complicado às vezes, né? É uma personalidade, um funcionamento que traz um padrão de instabilidade emocional. Então, como o Gabriel colocou, o transtorno afetivo bipolar é um diagnóstico diferencial importante e, além disso, o próprio transtorno de personalidade borderline, ele pode vir junto com ansiedade, com depressão, com o próprio transtorno bipolar. Sim. Então, as coisas, elas podem andar juntas, fica um pouco difícil diferenciar. Por isso que é um perigo, um erro, a gente pegar simplesmente o celular da gente, ou uma mãe, ou um responsável que está preocupado com alguém da família, né, o Gabriel também. E ali a pessoa vai consultar o que é personalidade borderline, quais são as causas, o que acontece. Fala, pronto, meu filho, a minha filha já está com esse problema. Doutor Google. Isso é um erro, né, doutora? É um erro, é um perigo, é muito perigoso porque é um estigma, né? Então, assim, o transtorno por si só não é um estigma, mas às vezes para o paciente isso representa uma muleta. Então, foi o que o Gabriel colocou. O paciente, ele chega falando, eu sou borderline. O que isso representa para ele, né? O que isso significa para a família, para a sociedade em torno dele, né? O que isso diz para a gente, né? Então, assim, a gente não pode usar o transtorno como muleta e muito menos fazer um autodiagnóstico, porque isso envolve um tratamento muito complexo, que envolve psiquiatra, psicólogos, às vezes terapeutas ocupacionais. É um transtorno em que o índice de suicídio aumenta em até 40 vezes a partir desse diagnóstico. A gente percebe também, né, Gabriel, que as famílias sofrem muito quando percebe que tem alguma disfunção no comportamento daquele ente querido, seja ele qual for. Tem um sofrimento da família, às vezes da mãe, do pai, dos irmãos, de uns amigos. Como lidar, você como psicólogo também, como lidar se você está diagnosticando casos como a doutora explicou para nós, como você também colocou? Quais são os primeiros aspectos que a família tem que ter ao verificar que tem um comportamento dessa doença aí? Quando você é diagnosticado, então vamos partir do princípio que a pessoa
foi diagnosticada com transtorno de personalidade bipolar, borderline. Então, tá. O que a família faz? Isso é geralmente em qualquer tipo de transtorno, né, padre? A parte que você entende como dificuldade de lidar com a família. A família, de forma geral, ela acaba sofrendo junto, né? A doença acaba sendo uma comorbidade da própria família, né? Então, só que um ponto é fundamental. É o desejo da pessoa, a primeira pessoa enxergar que ela tem alguma questão, algum problema, alguma doença. E segundo, ela querer ajuda. Então, assim, a família... É um ponto, às vezes, delicado que nem todos aceitam que estão com um problema psicológico desse aí. E a família, ela chega num ponto que começa a desestruturar todos os entendimentos de correlação afetiva e tudo mais, exatamente por causa de como aquela pessoa está reagindo. Então, quando a pessoa é borderline, ela explode muito fácil. Então, ela tem uma explosão a gente chama de tempestade emocional, né? Qualquer coisinha é motivo para ela explodir. Então, imagina a relação da galera, da família. À volta. Certo. Então, isso abala todo mundo, gera estresse na família, gera ansiedade na família, gera depressão na família, exatamente porque aquela pessoa está causando aquilo, né? Externamente. Não por culpa exclusivamente dela, porque é um funcionamento dela, mas por espirrar aquilo. Sim. Então a família, a ideia é que a família tente sentar com essa pessoa e tentar explicar o máximo possível o que é o transtorno, que ela já vai, pelo menos para ser diagnosticado, já vai ter passado num psiquiatra, né? Falar da importância, porque o borderline, ele tem... eu até estava falando com você lá fora, né, padre? O borderline, ele é só emoção, praticamente. Ele não tem o raciocínio lógico de conseguir controlar a emoção antes que ela surja. Sim. Então, isso é um dos fatores, por exemplo, que a terapia ajuda, né, no processo de controle emocional. Mas a família, ela pode trazer isso, né? Olha como você estourou naquele ponto, você viu que foi exagerado. Porque o border, ele percebe que ele extrapolou depois que acontece. Né? Ele tem essa coisa, porque ele não é totalmente fora da realidade. Ele tem uma visão da realidade ampliada, entende? Assim, emocionalmente falando. Então a família, ela pode tentar fazer com que ele entenda um pouco melhor para ter esse contexto familiar não se perder, entendeu? Porque é importante para o borderline ter esses vínculos. Importantíssimo. Então, você pode trabalhar esse ponto, né? Esse lado. Muito legal. Então, assim, pegando esse ponto aí, nós temos uma pergunta aqui, doutor, acho que talvez ela vem muito encaixando com você. A Deise Rezende, ela está pedindo a bênção para mim, Deus abençoe você também. Deise, obrigado, viu, pela sua participação. E ela está dizendo assim, doutora Malu, gostaria de saber se uma pessoa com borderline pode ter influências ou ao uso de algum tipo de drogas. Curioso, padre. Essa pergunta é muito importante porque, inclusive, está nos critérios diagnósticos para o transtorno de personalidade borderline. Essa pessoa, ela precisa ter um padrão também de impulsividade associado. Então, essa impulsividade, ela acontece geralmente 2 ou mais áreas da vida. Tá? Pode ser, por exemplo, com o uso de substâncias psicoativas, mas pode ser, por exemplo, uma compulsão alimentar, um padrão compulsivo ou impulsivo em alguma outra área, como o Gabriel colocou, uma explosão de raiva, uma dificuldade de controle de raiva, e aí eu brigo, eu me arrependo. Então, o que é esse comportamento impulsivo? É o comportamento em que eu faço algo do que eu me arrependo. E isso pode ser em relação a substâncias psicoativas também, tá? Uma pergunta... Desculpa, pode complementar. Só complementando, né? Esses comportamentos a gente chama de autodestrutivos, né? Que é uma característica de quem... do borderline, mas de quem não tem amor próprio, não tem uma autoestima boa, né? Então, existem vários outros tipos de comportamentos, mas esses de abuso tem também sexual, né? Então, a pessoa, ela acaba sendo uma pessoa mais promíscua. Tem comportamentos autodestrutivos, por exemplo, sexo sem camisinha, com estranhos, e o uso de droga, de álcool. Tem vários comportamentos que são importantes e perigosos, né? Legal. Daqui a pouco vamos fazer uma pergunta, né? Se esse comportamento existe uma cura. Porque tudo isso nós estamos diagnosticando, formando, abrindo em cima de uma mesa.
Depois vem a questão mais importante, tem cura? Como? Quais são os tipos, tratamentos, etc. Próximo bloco, Padre Marcos, doutora Malu e o nosso querido Gabriel, nós vamos abraçar você, tamo juntos.